Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, começando agora. Nesse programa, olha o que você vai conferir conosco. Os doutores Cássio Jabor e Carlos Rodrigues, do Grupo Hermes Pardini, estão aqui para dizer tudo sobre a importância dos exames, dos check-ups, famoso check-up. A gente precisa realmente fazer todos esses procedimentos? Quantas vezes por ano? Com que frequência? A gente também tem o quadro Mitos e Verdades para nos ajudar a desmistificar e também confirmar informações sobre os exames que a gente faz na nossa vida de sempre. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. Nem sempre apenas a consulta é fundamental para manter a saúde em dia. Os exames preventivos, o famoso check-up, a avaliação desses exames, a leitura desses exames, tudo isso é muito importante. Procedimento que auxilia na investigação de doenças, no desequilíbrio do organismo, principalmente os problemas que não dão sinais logo no início. Problemas silenciosos costumam ser os mais perigosos. Nesse primeiro bloco, a gente vai ter uma conversa com o Dr. Cássio Jabor, que é clínico responsável pelo check-up do Instituto do Laboratório Hermes Pardini. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Doutor, o que é um check-up? O que está incluído num check-up? Quando a gente fala de check-up, existe uma visão mais universalizada dos exames mais importantes? Na verdade, Fernando, o check-up é uma maneira de se prevenir, né, problemas de doença, né, e preservar a saúde do paciente antes que as doenças comecem a manifestar. Porque existem algumas doenças que no início delas, elas são silenciosas, né? Então, às vezes, a gente pode detectar numa avaliação feita no check-up. E o check-up não consta só de exames, né? A gente fundamenta muito, embora o Grupo Pardini seja um grupo na sua essência, fornecedor de exames, né? Uma preocupação muito grande que a gente tem lá com a avaliação do paciente inicialmente, né? Através da anamnese bem feita, do exame clínico. E os exames complementares, como o próprio nome diz, né? São para nos auxiliar, para nos complementar a nossa avaliação, onde a gente pode perceber alguma alteração de alguma doença silenciosa, né? E muitas vezes também, esses próprios exames, a gente pode interferir deles, né, no intercâmbio que a gente tem, nós clínicos, com os realizadores desses exames, porque se a gente nota alguma coisa na nossa avaliação, a gente troca ideia com o colega que vai fazer o exame complementar e vice-versa, né? Com isso, aumentando a chance, né, de detectar alguma alteração que possa estar que não possa ainda não ter tido nenhuma manifestação, né? Para que a ponto do paciente perceber que possa estar tendo algum problema de saúde. Deixando bem claro que é o médico ou um grupo de médicos que vai fazer essa análise, exato, não exatamente o paciente. Estava conversando aqui com o doutor, estava dizendo que quando a gente, depois de fazer um exame de sangue, né, e faz aquele tanto de exames, aqueles pedidos, a gente fica lá no computador esperando para ver se saiu o resultado e faz a nossa própria análise. Nossa, tá bom aqui, tá mais ou menos aqui, tá dentro do limite aqui. Lógico, isso é natural, mas essa nossa leitura, ela não é necessariamente a real, né, doutor? Nem a mais adequada, né? O ideal seria que o paciente recebesse seus exames e deixasse que o médico abrisse o envelope, não é isso? Foi assim antes, né? Agora, com o advento da internet, do computador, a gente... Doutor Google, né, está definindo muitas condutas, né, tomadas pelo próprio paciente, né? Que de repente ele tem a interpretação e ele toma a conduta que ele acha que é adequada e às vezes é um desvio de conduta, né? Sim. E muitas vezes, por exemplo, o indivíduo que não tem a noção, né, por ser leigo, a fração boa do colesterol, que é o HDL, ele vê um HDL alto e acha que aquilo é negativo quando é benéfico. Você está entendendo? Nossa, isso está fora do valor de referência, né? Eu devo estar com algum problema, e às vezes até perde noite de sono. Embora ter um HDL alto é positivo. O LDL é o colesterol ruim, né? ruim,
e o HDL, o colesterol bom. No exame não está escrito colesterol bom, nem colesterol ruim, né? Agora, doutor, com a Covid, essa procura sistemática pelos check-ups, ela caiu nesses últimos 2 anos? As pessoas naturalmente tiveram que ficar mais em casa? Ao contrário, sabe por quê? Porque nessa doença, né, da Covid, existe a síndrome pós-Covid, né? Onde muitas vezes o indivíduo cursa por um período mais longo com um ou outro sintoma ainda remanescente da própria doença. E às vezes com algumas complicações. A gente já viu casos até de óbito por uma miocardite, por exemplo, né? Que é uma inflamação do músculo do coração, certo? E a população está muito assustada, e até nós também, médicos, nos assustando no início com essa doença, né? Que é uma doença que não tem parâmetros, né? Então, muitas vezes, a gente percebe, até antes do paciente, que ele está tendo uma complicação da doença num período mais retardado, né? Já ficou bom da Covid e aí aparece... Mas às vezes cursa com algum cansaço, né? Então, às vezes, a gente investiga, faz um exame mais detalhado do coração e acha que ele está tendo, né? Já algum grau de uma insuficiência cardíaca, né? Mas que ainda pode ter uma recuperação. Eu estava falando também sobre a procura desse exame regular, assim, de check-up, de sair de casa, tomar iniciativa. Sim. Claro que a Covid trouxe também a necessidade da gente preocupar com a nossa imunidade, e essa avaliação ela também está no check-up, né? Sim. Mas esse exame que é feito com frequência, esse deve ter diminuído, né? Porque as pessoas acabaram sem sair de casa, né? Ah, sim, nesse sentido, sim, né? As pessoas evitavam a aglomeração, né? Até era o mais recomendável mesmo. Era, né? Até necessário. Nesse sentido, sim. Com isso, então, acaba surgindo uma demanda reprimida para esse tipo de avaliação, né? Com certeza. E hoje existe um movimento nesse sentido da medicina preventiva, né? Até porque a medicina curativa é uma medicina muito cara, né? Tem onerado cada vez mais, inclusive os planos de saúde. E se os planos de saúde ficam onerados, o próprio paciente também vai ter dificuldade de manter, né, aquele plano, né? Porque as mensalidades vão cada vez ficando mais onerosas. Então, há já cerca de umas 2 décadas, o movimento da medicina é no sentido da medicina preventiva, de trabalhar na prevenção, sabe? Mais do que da medicina curativa. É muito mais plena, né? Essa prevenção mais plena, mais ágil, mais eficiente. Traz o benefício de vigiar a saúde do indivíduo, né? Detectar alguma patologia que esteja no início e que ela é muito mais fácil de ser resolvida, com uma maior chance de cura, inclusive, né? Certo? Por isso, então, está havendo uma maior procura, né, pelos check-ups. Doutor, agora como é que o senhor que trabalha com esses números, trabalha com essas avaliações, como é que a medicina hoje encara essa universalização de um lado? Os exames existem ali, números, parâmetros frios, né, mais ou menos ali, e, como o senhor disse, uma medicina que cuida ali, individualizando o paciente. Como é que a gente pode tratar números que há muito tempo existem como parâmetros para definir o que está certo e errado, e a particularização dessa medicina que também tem crescido muito? Bom, na verdade o que induz a particularização é mais o comportamento do paciente, né, do cliente, né, entendeu? Com esses valores de referência existem, né, com o próprio termo, né, valor de referência, porque são valores que são determinados estatisticamente. São estatísticas mundiais, né? Eles existem há muitos anos. Há muitos anos, né? São estudos epidemiológicos, né? Que constatam que a normalidade fica dentro de uma faixa, né, de resultados, tá certo? Tanto que é importante que as pessoas saibam que o fato de estar perto de um limite ou de outro, entendeu? Não tem tanta representação, não é tão representativo. O importante é estar dentro da faixa do valor de referência. Essa história de passei raspando, tá bom?
não há com o que preocupar desde que esteja dentro da margem. Sei, pode passar raspando, tá bom mesmo, né? Claro. Eu sempre passei com a média. Quanto precisa para passar? 70? 70. Passou, né? Passou do mesmo jeito. Com os exames também, mas aí entra uma questão que é a própria leitura, que a gente começou falando, né? A leitura do exame tem também muita conexão com o estilo de vida do paciente, né? Claro, e o exame não pode ser analisado isoladamente. Eu estou falando dessa questão da margem, mas, por exemplo, o indivíduo pode estar perto de um valor de referência, de uma margem inferior do valor de referência, mas na avaliação global do paciente, para nós aquilo pode ser um alerta. Pode acender uma luzinha, né, no fim do turno, que nos chama atenção para que a gente atue aí, inclusive, atue na prevenção. Fala assim, olha, você está perto, por exemplo, de ter uma anemia, né? E aí nós vamos procurar saber por que ele está se mantendo muito próximo da margem inferior, né? Às vezes tem umas coisas para corrigir, né? Dieta, tem que ver se está tendo alguma perda, né? Que o indivíduo ainda não detectou, né? Pelo próprio organismo. É onde o check-up, onde tem o valor do check-up. O valor do check-up está no fato da gente procurar aprimorar a saúde do indivíduo, né? Promover cada vez mais a qualidade da saúde. Então, inclusive dando essas orientações, né? Se o indivíduo tem que melhorar o padrão alimentar, se o indivíduo está precisando reduzir o peso, né? A massa ponderal, se o indivíduo está inativo, tem que fazer o exercício, atuando também na história familiar, né? Entendeu? O indivíduo tem uma predisposição. Uma glicose que está mais no limite, com a história de diabetes na família. É uma preocupação maior. Diabetes, né? Então, o senhor falou de algo que, outro dia a gente teve aqui o presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é mineiro, doutor Levimar, e ele falando, né, que existe um percentual imenso de pessoas, de brasileiros com diabetes, mas outro percentual também imenso de brasileiros que têm diabetes e não sabem. Supostamente, o diagnóstico de diabetes, ele não é tão complicado. Ele é a partir de um exame de sangue. Onde o senhor acha que está o problema dessa questão? Por que tanta gente tem diabetes hoje no Brasil sem o diagnóstico devido? É porque muitas vezes o paciente não percebe os sintomas, né? Ou ele atribui aqueles sintomas a uma outra causa. Você está entendendo? Atribui os sintomas a uma outra causa. O diabetes, por exemplo, aumenta a frequência urinária. Né? O indivíduo às vezes associa com, não, hoje eu tomei um pouco mais de líquido, deve ser por isso. Ou é a temperatura que está interferindo, né? Aí tem que esperar associar uma fraqueza, esperar associar um emagrecimento que ele não sabe explicar, às vezes com aumento do apetite, uma perda de peso, então retarda muito o diagnóstico. E a glicemia, até um limite assim de 180, sabe? O diabetes é oligosintomático, quer dizer, dá muito pouco sintoma. Então o indivíduo retarda muitas vezes o diagnóstico. Então, por exemplo, é interessante para o indivíduo desse um check-up, principalmente se tem história familiar, né? Você entendeu? Então, esse cara, por exemplo, tem uma indicação nesse sentido, e se for obeso, sedentário, né? Porque não é obrigatório também ter na família um diabético para se tornar diabético. Mas um obeso pode ficar diabético. O exame de check-up pode diagnosticar uma diabetes? Claro, com certeza, né? E se a gente tem tantos diabéticos no Brasil que não sabem, então está faltando exame de check-up para as pessoas, né, de alguma forma. Pois é uma das razões, né, da existência, né, um dos valores de existir o check-up, né? Então, assim, tem que ficar claro isso, que o check-up não se resume a exames laboratoriais, né? O check-up ele inclui uma avaliação global do paciente, né? Uma consulta inicial, tanto que a gente não faz os exames para depois analisar o paciente, não. A gente colhe o material do paciente, mas o paciente passa por avaliações de consultas de várias especialidades. Doutor, nossa telespectadora está acompanhando a gente aqui, nosso telespectador está acompanhando o programa e está dando um clique na cabeça para entender. Qual a última vez que eu fiz o check-up? Puxa vida, a gente já falou aqui que uma vez por ano é fundamental. Vamos dar um serviço aqui. Como é que esse check-up deve acontecer? Vamos passo a passo. Qual médico é preciso procurar e quais exames esse médico naturalmente vai pedir, doutor? Bom,
Existe o serviço próprio de check-up, igual nós temos o nosso, né, no grupo Pardini, Herpes Pardini, tá certo? Se o indivíduo não tem acesso ou a possibilidade, às vezes até financeira, né, de arcar com um pacote de check-up, mas tem lá seu plano de saúde, ele vai procurar um clínico. Clínico geral. Clínico Primeiro geral. passo, procurar no histórico do plano de saúde um clínico geral. Se ele não tem qualquer queixa, não tem nenhuma manifestação de sinal ou de sintoma de doença, certo? O clínico vai avaliar e esse clínico vai determinar quais são os exames que ele deve fazer. Se o indivíduo está muito bem de saúde, está totalmente rígido, existem uns exames mais básicos. E no check-up, a avaliação dos exames também tem muita importância a faixa etária do indivíduo. Tem alguns exames que não tem sentido se fazer abaixo de uma determinada faixa etária. Por quê? Porque não há um predomínio maior, sabe, daquela determinada doença abaixo daquela faixa etária. Certo? Sim. Claro que nada é absoluto da medicina. Sim. Tá certo? Nada é absoluto. Nós vamos pela média, né? Claro, média epidemiológica, né, de pesquisa e entra histórico familiar, claro. Né? Se a gente falar de um exame, por exemplo, de colonoscopia, né, que é fundamental para investigar o câncer do intestino, se não tem quadro na família, se não tem uma idade relativamente que indica o exame, não precisa. Né? Pegando esse exemplo, né, esse exemplo do câncer de intestino grosso, né, câncer de colo. O indivíduo que não tem história familiar, entendeu? O recomendável é que essa colonoscopia seja feita a partir de 50 anos. Se tem história familiar de primeiro grau, já cai para 40 anos. Entendeu? Então essas particularidades a gente só pode determinar antecipando a consulta, antecipando a avaliação médica do indivíduo. Sabe? Daí a importância do indivíduo não tomar atitude por conta própria, né? Sabe? Que muitas vezes ele vai se esbarrar no eu quero fazer um check-up da cabeça aos pés, quer fazer uma tomografia de cérebro, que não tem, às vezes, fundamento, ou até pensa na eu sei que existe um exame de colonoscopia, mas pode ser que aquele indivíduo não está enquadrado no grupo que tem já a indicação de fazer, né? Então, a avaliação médica antecede, né, ao rol de exames. Sim. E o exame de sangue, ele vai ter, assim, vários fatores que vão ser avaliados pelo médico, né? O médico que vai definir ali o que vai ser analisado naquele sangue. Exatamente. Né, então, nós temos o Pardini, assim, entre aspas, um fechamento do check-up, né? Entendeu? Nós fazemos uma análise global do cliente, né? Uma análise global. O paciente faz uma consulta com o clínico. Não, com vários especialistas, né? Mas especialistas. Tomando o ponto de partida que o senhor citou, lá no Pardini também começa com o clínico geral e daí amplia para... Não, o processo é todo num tempo só, num espaço só, né? Então a diferença, por exemplo, se for mulher passa pelo ginecologista, se for homem passa pelo urologista. E todas as demais especialidades, além também de nutricionista e fonoaudiólogo, né? Então, aí eles passam por todas as outras especialidades de forma igualitária, né? Só diferenciando ginecologia e urologia. Então, essas avaliações são feitas no mesmo tempo. No amanhã, o indivíduo realiza todo esse processo, tá? Dos exames complementares das diversas consultas. É por isso que eu te falei que aí ocorre o intercâmbio, né? Se eu palpo um caroço no pescoço, eu vou lá na radiologista, que vai fazer o ultrassom de tireoide, né? E já comunico para ela, estou palpando aqui nesse paciente um caroço, queria que você tivesse mais atenção aí. Por isso que a gente falou dessa particularização tão importante da medicina, né? Que entra conjugada aí com os exames de referência, que aí vão universalizar a questão. Mas antes de tudo está ali o paciente, que especificamente tem um problema de tal doença na família, tem um problema de histórico para indicar um cuidado de atenção com algum problema cardíaco. Cada um tem sua história, né, doutor? Exatamente. Cada um tem sua história. Agora, depois, os exames feitos, aí ele retorna. Aí a gente faz uma avaliação global, certo? Alguns pacientes, por exemplo, se são os nossos colaboradores,
eles vão, né, igual para o doutor Carlos faz essa avaliação global. O Dr. Carlos Rodrigues vai participar do segundo bloco e a gente vai continuar essa conversa falando também da ligação dos exames, ele é médico do trabalho, como é que isso está também intimamente ligado com a necessidade dos exames. Algumas empresas exigem esse exame, né? O que até é uma coisa positiva, né? No caso dos nossos funcionários, o nosso Serviço de Medicina do Trabalho faz uma avaliação desse check-up, que é considerado como se fosse um exame periódico, né? Anual, que eles têm que se submeter. E tem algumas empresas conveniadas que também usam o nosso check-up com esse intuito. Doutor. Certo? Agora, fora isso, por exemplo, os particulares que nos contratam individualmente, né? Por exemplo, um contrato individual, e tenho interesse, eu faço essa avaliação global. Doutor, a gente estava falando dessa avaliação aí, né? Feito o exame, a conversa, a descoberta aí dessas questões que são únicas em cada paciente, exame feito, paciente ansioso, foi lá, olhou tudo, viu o que está certo, o que está errado, mas aí ele vai encontrar com o médico, né? E aí? E aí, como é que é essa conversa? Normalmente ele fica surpreso com as deduções que ele tirou, que estavam, muitas delas, não exatamente de acordo com o que o exame está falando? Muitas vezes com muita ansiedade, né? Aí entra esse papel, né? Do fechamento do check-up, da entrega, né? Que a entrega que eu falo assim, que a gente entrega esse resultado para o cliente que é interessado, que tem o interesse, e a gente disseca tudo, sabe? Eu, por exemplo, que sou responsável por isso, eu falo de todos os resultados, né? Entendeu? Mesmo os normais, e nós temos também uma preocupação com o quadro de vacinas do paciente, né? Então a gente fala quais são as necessárias pela faixa de idade e por que tomar, sempre encorajando o indivíduo, né, da importância, né? Se tem alguns resultados que exigem uma análise mais especializada e aprofundada, a gente vai sugerir, né? Sempre também focando na qualidade de vida, né? Falando daqueles que estão com peso acima do ideal, falando daqueles que estão sedentários, falando daqueles que têm os maus hábitos de tabagismo, etilismo, né? Acentuado, sabe? Falando das implicações daquilo e do benefício que o indivíduo vai receber, né? Se combater aquelas alterações, certo? Às vezes, essa conversa, ela vai caminhar para outros novos exames, ou pelo menos a sugestão de que se faça investigação. Por exemplo, o senhor falou aí, por exemplo, alguma coisa pode indicar problemas no fígado, então vamos fazer um exame mais detalhado, problemas nas artérias, vamos fazer um exame mais detalhado? Sim, inclusive, em alguns casos já combinaram até com a cirurgia de urgência, sabe? E até com uma angioplastia, já tivemos casos de angioplastia, né, do indivíduo que não teve, por exemplo, manifestação clínica com sintomas durante a realização de um teste ergométrico, mas a alteração elétrica do exame já subentendia a necessidade, sabe? Cirúrgica. A necessidade, por exemplo, de uma angioplastia, que é uma reabertura do vaso com a colocação de um stent, né, uma molinha para não deixar o vaso fechar de novo. Teve um caso de um paciente com uma diverticulite, né, um processo inflamatório do abdômen, já com 2 dias de evolução, com risco da coisa complicar, com peritonite, com inflamação na cavidade do abdômen, né, que traria um risco muito maior, aumentaria o risco do indivíduo. E são só dois exemplos para ilustrar, né, o alcance desse check-up. Tá? Muitas vezes a gente atuando na prevenção acaba, né, descobrindo coisas que têm que ser curadas, né, patologias que têm que ser resolvidas até a curto prazo, né, uma atitude emergencial. E é todo mundo que segue direitinho as recomendações, tipo 12 horas de jejum, precisa mesmo de 12 horas de jejum? Por que é necessário? Hoje esse jejum já está relativo, já está relativizado. O indivíduo só tem que informar se ele fez ou não o jejum, tá? O ideal até que não ultrapasse essa margem de 12 quando se faz o jejum, porque às vezes o jejum prolongado altera alguns resultados. Glicose, triglicéridos, colesterol, podem sofrer interferência de um jejum mais prolongado. Para mais ou para menos? Geralmente para mais. Geralmente para mais. Geralmente para mais. E então aí hoje já tem a alternativa de fazer o exame sem jejum,
Claro que os valores de referência mudam, né? Ah, então é preciso ter essa informação até de quantas horas foram, quantas horas foram de jejum. Né? Isso tem que ser passado previamente, né, para o paciente. Exatamente. Alguns outros exames, né? Tipo, às vezes a bexiga tem que estar cheia, às vezes... Para a realização de ultrassom de abdômen e pelve, né, principalmente pelve, tem que estar com a bexiga cheia, né? Depois esvazia o exame, tem uma continuidade. Tem que seguir dessa forma. Doutor, a gente tem aqui um quadro que se chama Mitos e Verdades, que a gente fala sobre os exames e a gente dá uma desmistificada na situação aí do assunto que a gente está abordando. Eu só queria que o senhor não ficasse olhando para lá, senão o senhor vai colar. Olha aqui, ó, olha para aquela câmera ali, olha para mim. Aí você já vai ver antes. Mas não vai doer nada, não vai doer nada, doutor. É tranquilo. Preparado? Tem exame que dói, antes de começar, tem exame que dói mais? As pessoas têm medo? O que dói é a coleta, né? Ou alguns exames de imagem, né? Pode, às vezes o indivíduo... Igual um ultrassom, às vezes o colega, né, o radiologista tem que... aprofundar mais o transdutor, aí dá um pouquinho de dor, né? Sim. E a agulha, né? Os que são realmente dolorosos, assim, os mais dolorosos, são feitos sob sedação, né? Entendeu? Um exame, por exemplo, de uma endoscopia, uma colonoscopia, né? O indivíduo não suportaria sem sedação. Naturalmente, né? Vamos lá, mitos e verdades. Estamos aqui com o Dr. Cássio Jabor, que é clínico responsável pelo check-up do Hermes Pardini, aqui de BH, e a gente está falando sobre check-ups, a importância dessa investigação, né, que faz muito bem para a nossa saúde de todo dia. E a primeira questão é essa, mitos e verdades. Dr. Cássio Jabor, é o seguinte, eu falo a frase e o senhor diz, né, se é fato ou se é lenda, mito ou verdade. Check-up médico é muito demorado. É mito ou verdade, doutor? Você fala o tempo de realização do check-up? Olha, em média, ocupa pelo menos umas 3 horas, né? Essa realização do check-up. Mas qual o benefício? Se o indivíduo fosse fazer cada avaliação isolada, gastaria muito mais tempo, né? Mesmo porque até em laboratórios, e teria que ir em locais diferentes, né? Ao passo que o check-up é realizado no mesmo espaço, né? Com vários especialistas, né? Com vários tipos de exames, né? O check-up médico é um processo doloroso, a gente falou isso antes de começar o quadro. Mito ou verdade? Mito, né? Porque a única coisa dolorosa é a punção venosa, né? Para colher o sangue. A injeção. Né, dos exames laboratoriais. Só não olhar. Mas tem muita gente que desmaia, né, doutor? Isso existe, né? Problema no vaso vagal, né? Síncope, né? Síncope vasovagal. Síncope vasovagal. Muita gente desmaia sem nem saber que tem esse problema. Um dia a gente vai fazer um programa sobre o vaso vagal. Na verdade, vago vagal. Vago vagal. Vago vagal. O que vem a ser isso que faz tanta gente desmaiar durante uma agulhada, doutor? Isso é uma alteração neurológica, né? Assim, como que eu poderia dizer, né, Carlos? É algo que está ligado ao nosso equilíbrio, né? Interfere. São os receptores que tem nos vasos, né? Os vasos barioquimireceptores. O indivíduo tem, tipo assim, um vasoespasmo, tem uma queda na pressão arterial, uma redução da frequência cardíaca, e que acaba interferindo na irrigação cerebral, então o indivíduo sofre um pequeno desmaio, mas um desmaio de uma recuperação rápida. Exatamente. Às vezes pelo medo da agulha mesmo, né? Tem pessoas que, até pelo estímulo visual de ver sangue, né? Pode acontecer. A minha dica dor é o mais comum, né? A minha dica é não olhar. Pra cá, nossa, é muito tranquilo mesmo e também, né, a gente tem que respeitar a dor de cada um, né? Claro. Agora, a outra questão é essa, o check-up só é importante para quem tem mais de 50 anos, mito ou verdade? Olha, também é um mito, também é um mito. Se a gente for observar a puericultura, né, o recém-nascido faz entre aspas, um check-up mensal, né? Entendeu? Pelo menos deveria fazer. Não, são feitos, né? Assim, a não ser que as pessoas realmente muito humildes, que não têm uma orientação
e não sabe da importância, nem tem como cobrar, né? Mas o primeiro ano da criança tem que ter uma vigilância mensal, né? Então não existe. Lógico que, do ponto de vista assim, estatístico, né, de ocorrência das doenças, o check-up não tem que ser tão precoce, né? Mas não existe assim, uma idade absoluta de se iniciar, né, a realização dos check-ups. Fazer check-up é muito caro. É mito ou verdade? Infelizmente o check-up não é oferecido no serviço público de saúde, né? Então realmente o check-up só ocorre de forma privada, né? Certo? Então, atende ao preço de mercado, né? E o custo de não fazer o check-up? Pode ficar caro também? Às vezes pode sair mais caro, né? Porque a medicina curativa é mais cara que a preventiva, isso não tem dúvida. A gente está falando aí que o check-up não tem no plano de saúde, não tem no Sistema Único de Saúde, o check-up enquanto check-up mesmo, mas a procura por um médico clínico geral é fundamental mesmo que seja no Sistema Único de Saúde, que vai indicar alguns pedidos de exame, né, doutor? Claro, né? O check-up na sua acepção típica é que não existe. Sim. Tá? Sim. Mas uma boa avaliação clínica, mesmo feita com interesse, né? Havendo um bom interesse do colega, né? Em investigar profundamente o paciente, né? Aí pode até realmente funcionar, né? Funcionar como um check-up. Só que onde que está a distinção? Nos exames, por exemplo, de alto custo, né? Os exames de alto custo não tem como o SUS realizá-los de rotina. Eles são demorados, a fila de espera é muito caro, grande, né? Infelizmente isso acontece. Outro dia a gente falou aqui sobre a cirurgia bariátrica pelo SUS, uma espera que demora de 4 a 6 anos. Imagina, com todas as intercorrências que uma obesidade acelerada e severa pode proporcionar, a espera de 4 a 6 anos realmente muito triste, né, doutor? É triste, mas é a nossa realidade. Infelizmente, é a nossa realidade. Vamos para outra questão, que é essa, o intervalo entre um check-up e outro deve ser de 1 ano. 1 ano. Mito ou verdade? 1 ano. 1 ano é o que se preconiza, tá? Mas é 1 ano mesmo, né? Não é assim 1 ano e meio, 2, pular. Não quer dizer que se o indivíduo tem algum problema, né? Nesse período de 1 ano surge algum problema, ele vai ficar aguardando, né, a data do check-up, claro. 1 ano para quem não tem alterações, né? Entendeu? Alterações na saúde dentro desse período. Igual, da mesma forma, do prazo que a gente marca retorno em consultório, né? Eu marco um retorno para um paciente meu com 3, 4 meses, se ele estiver bem até lá, né? Porque muitas vezes esses retornos são ditados pela repetição de algum exame alterado. Mas o indivíduo tem que estar ciente de que se ele tiver algum tipo de manifestação, ele tem que retornar mais brevemente. Exatamente. E é algo tão importante para a sua saúde que uma dica que eu ouvi de um médico aqui também no Saúde e Bem-Estar é você se dar um presente no seu aniversário, você marca então todo dia do aniversário, você vai lá e fala, pô, chegou meu aniversário, eu vou me presentear com um check-up, com uma avaliação, com cuidado, com atenção. Certamente, talvez venha a ser o melhor presente. Com certeza, né, doutor? Com certeza. Com certeza. Foi um presente dado por alguém que gosta muito de você, ou que pelo menos deveria gostar muito de você. É onde entra a autoestima e o amor próprio, né? Exatamente. Que é você mesma, você mesmo. A última questão do nosso mito ou verdade de hoje. A pessoa aparentemente saudável não precisa fazer check-up. Mito ou verdade? Mito, um enorme mito, né? Que ao contrário. As pessoas altamente saudáveis é que se oferece mais o check-up, né? Para o indivíduo permanecer saudável, né? Embora para fazer o check-up não tem que ter essa distinção. Mas o indivíduo que já é acometido de patologias, ele já está frequentemente fazendo consultas médicas, né? Claro que ele não vai seguir aquele padrão do check-up, mas o médico que é responsável por ele vai estar sempre indicando algum especialista que ele vai ter necessidade de consultar, né, de visitar. Então é isso, né? A questão é essa.
Quanto mais saúde você tiver, mais atenção você vai precisar para manter a vida dessa forma. Isso. Doutor Cássio, muito obrigado pela participação. Valeu. Nada, Fernando, foi um prazer. Sucesso aí na jornada. O obrigado. senhor faz o check-up de quanto em quanto tempo? Uma vez por ano. Uma vez por ano. E está tudo certo? Graças a Deus, tudo controlado, né? Controlado. Tenho as minhas comorbidades, mas também controladas. Tudo sob controle. Tudo né? sob controle. Valeu, doutor. Muito bom, obrigado. prazer. Boa sorte. Um abraço a todos lá no laboratório. Obrigado. E a gente faz um rápido intervalo, depois a gente volta a falar sobre check-up, exames preventivos, vamos falar sobre medicina do trabalho e a conversa vai estar muito boa também. Estamos te esperando por aqui. Até daqui a pouco.